gente vai falar rapidinho algumas informações para quem ainda não está um pouco perdido ou tem dúvidas. E o foco desse momento é a gente se prevenir. Mas antes de falar da prevenção, eu vou falar bem rapidinho sobre o vírus e a doença, porque aí vocês vão entender melhor o porquê que a gente tem que se prevenir. A doença desse novo coronavírus chama Covid-19. Por quê? Porque foi descoberta lá em dezembro, na China, ainda no ano de 2019. Por isso que deu o nome de Covid-19. Quem é o agente causador dessa doença é um tipo de vírus que promove uma síndrome respiratória aguda grave, que é da sigla SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. O que é isso? Faz uma infecção respiratória aguda que é rápida e grave porque acomete os pulmões, que é o órgão-alvo desse tipo de vírus. Então, ele faz uma infecção começa e atinge sintomas graves rapidamente, por isso chama aguda grave. E esse vírus, ele já existia, o homem já era infectado por coronavírus, só que por algum motivo que ainda não se tem a resposta, esse vírus sofreu mutações. Então, a origem do vírus ainda é indefinida. Não se sabe a origem, se foi uma origem em algum animal que passou para o homem, ou se foi o vírus, o coronavírus que já era circulante no mundo, que sofreu as mutações e deu origem a esse novo coronavírus. O que sabe que ele é novo, ou seja, nós não temos imunidade alguma em relação a ele. Por isso que ele se espalha tanto e causa doença, porque a gente não tinha entrado em contato com ele antes, entenderam? Então, o agente do Covid-19 é o SARS-CoV-2, é esse vírus novo, o nome dele é esse. E alguns sintomas, então. Então, a pessoa tem um quadro respiratório e ela vai, então, ter tosse, ter, às vezes, dor de garganta, vai ficar espirrando, vai ter febre, vai ter uma sensação de prostração, pode ter dificuldade de respirar. Quando a pessoa começa a ter dificuldade de respirar, é porque o pulmão já está afetado de uma forma mais intensa. Outra coisa, quais são as formas que ele é transmitido? Por ser uma virose respiratória, todo fluido respiratório é a forma, assim, mais comum que a gente pode se infectar. E o que é isso? Essencialmente, o que? A saliva, que a gente fala, e os fluidos nasais, as secreções que saem do nosso nariz. Então, essas são as duas maneiras mais comuns e onde a gente encontra uma quantidade de vírus maior, são nos fluidos respiratórios. Outras formas podem ser transmitidas por outros fluidos corporais, mas são muito menos eficazes do que os fluidos respiratórios. Então, quando a gente está infectado e a gente fala, gotículas invisíveis saem da nossa boca e elas vão para o ar ou vão para o microfone, vão aqui para a mesa, para o meu celular. Ou podem, se eu estiver muito perto de alguém, podem chegar até a pessoa que eu estou conversando. Entenderam? Ou quando eu estou infectado e eu espirro, que é comum, né? Quando a gente está meio com sintomas de gripe, a gente espirra muito, porque faz secreção nasal. Ou quando você vai assoar o nariz, então sai, você não vê às vezes. E aí, tudo que você, então, leva a sua mão à boca, ou leva a sua mão ao nariz, você pode estar contaminando as suas mãos. E se você... Só que você não está vendo, porque o vírus é invisível. E aí você, com a sua mão suja e contaminada, você pega nas coisas. Então, tudo que você pega está contaminado.
porque o vírus ele se mantém nos objetos ou no ar viável por algum tempo. Nos países frios, ele se mantém mais tempo. Em temperaturas maiores do que 30 graus, o que se tem conhecimento até o momento é de que a viabilidade dele é um pouco menor. Mas a gente hoje tem mais perguntas do que respostas, porque é um vírus novo. Então, o que a gente já tem de respostas está sendo acumulado através da observação do surto que se iniciou na China. Então, muito provavelmente começou lá no final de outubro para novembro. E aí, todo esse conhecimento até março de 2020, que a gente está acumulando, então, ou seja, acumulando como? Os casos acontecendo nos lugares. Então, esse estudo dos casos, juntos, fazem com que a gente tenha as informações até o momento. Então, às vezes, a gente quer saber uma coisa, mas a gente não vai ter resposta ainda. E hoje em dia, já se tem um banco de informações mundiais, todo o conhecimento científico está sendo acumulado naquele local e está totalmente aberto à comunidade científica. Então, hoje em dia, as respostas são mais rápidas por causa disso, porque um vai ajudando o outro. Tá? Então, vocês entenderam as formas de transmissão mais intensas? Ficou claro que é muito fácil se contaminar? Uma característica desse vírus novo é que ele tem baixa letalidade, ou seja, as pessoas que vão vir a óbito é um número muito reduzido se comparado a outras síndromes respiratórias agudas graves. Tá? Só que, por outro lado, o conhecimento acumulado até o momento diz que a taxa de transmissão dele é muito alta. Ou seja, a capacidade que ele tem de ser passada de uma pessoa para outra é muito maior do que qualquer outra síndrome respiratória aguda grave que já se teve registro até os dias atuais. Só em 1918, na gripe espanhola, que dizimou 1/3 da população mundial, é que se teve notícias de algo parecido. Então, a gente está diante de um vírus que ele se propaga muito rápido. Por isso, as medidas restritivas são tão importantes, porque ajuda a gente fazer com que a velocidade de transmissão diminua, vá mais devagar. Entendem? E quem são os mais acometidos? Quem são os que formam quadros graves? Como o pastor falou, geralmente é o que se tem de dados até o momento. 80% das pessoas que vão entrar em contato com esse vírus não vão ter sintomas, ou vão ter sintomas muito leves. O que é sintoma leve? É você, assim, parecer que você está resfriado. Você tem um pouco de coriza, você tem um pouco de indisposição, dá uma tossidinha aqui ou lá, mas que vai, sem você precisar ir ao médico, aquilo vai passar com os dias. E às vezes só um estado febril, mas não é febre alta. Então, a maioria das pessoas vai ficar dessa maneira. Porém, a gente tem 20% das pessoas que vão ser acometidas pela forma grave. O que é isso? Lembra que faz uma síndrome respiratória aguda grave? Elas vão ter sintomas mais intensos e que vão se tornar... vai atingir o pulmão das pessoas com muita facilidade e rápido. Essas pessoas, o que se observa até o momento, por isso que eu estou frisando, até o momento, porque o vírus está vindo para cá, agora. Então, pode ser que aqui é outro clima, essa parte do mundo é diferente da parte de lá. Pode ser que aqui se comporte diferente o vírus. Então, por isso que eu estou falando, até o momento. O que se sabe é que as pessoas que vão estar mais nesses 20% que vão fazer forma grave são as pessoas idosas com mais de 60 anos e pessoas que tenham algum tipo de doença de base. O que é isso? São pessoas que têm já comprometimento respiratório. O que é isso? Pessoa que é asmática, pessoa que tem bronquite, pessoa que tem efizema pulmonar, pessoa que está
imunossuprimida. O que é isso? Que está fazendo uso de imunossupressor, ou porque está fazendo um tratamento de câncer, radioterapia, qualquer coisa dessa. Ou uma pessoa que foi transplantada, ela faz uso de imunossupressor por um tempo grande. Então, todas essas pessoas são grupo de risco, por todas essas características dela. Então, qual é a grande preocupação? Lembra que quando uma população não tem imunidade a alguma coisa e aquela coisa estranha chega, a nossa capacidade de responder a ela depende da nossa imunidade natural. Por isso que eu incentivo a vocês manterem hábitos de higiene e hábitos de alimentação e descanso, porque isso fortalece o nosso sistema imunológico. A gente tem uma alimentação balanceada e ter uma alimentação mais natural possível, não consumir coisas industrializadas dentro do possível e ter descanso. Você ter horas de sono de qualidade e de quantidade para dentro do possível, né? Então, isso favorece o seu sistema imunológico. Então, evite ficar vendo TV até tarde, evite dormir pouco, arrume a sua agenda para você ter um descanso, porque isso vai favorecer o seu sistema imunológico, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que uma curva, se o vírus está chegando aqui, os primeiros casos já estão sendo notificados. Se a gente tiver a nossa vida e os nossos hábitos normais, sem se atentar para a prevenção, o que vai acontecer? A gente vai levar o vírus para as pessoas desse grupo de risco que eu falei. Então, elas vão ter a maior chance de se contaminar. E aí o número de casos vai fazer uma curva altíssima. Quando a gente tem medidas de prevenção e restritivas são medidas que vão restringir o nosso acesso a lugares, vão restringir o aglomerado de pessoas. Isso ajuda o quê? A velocidade do número de casos a baixar muito. Então, em vez de ter um pico assim, a gente quer que seja assim. Entendem? Estão entendendo? É suave. Tá dando para entender? Então, esse agora é a nossa briga é essa. A gente fazer com que a velocidade de propagação do vírus no Brasil seja a mais lenta possível. E para isso, a gente tem 2 mecanismos básicos. Primeiro é nós cuidarmos de nós mesmos. E o segundo é nós evitarmos estar em lugares com muitas pessoas. Isso significa cuidar do outro. Tá? Então, agora eu queria falar rapidinho, eu já vou acabar. Como é que, formas práticas, como é que a gente pode se cuidar? Primeiro, então, a gente precisa, lembra que eu dei aqui, só aqui, quantas coisas podem ter sido contaminadas se eu estou com vírus? Porque, irmãos, os assintomáticos, eles transmitem a doença. Não é porque a gente não tem sintoma, ou porque a gente tem um sintoma que a gente nem vai precisar ir para o hospital, está tudo bem. Não está tudo bem. Porque eu posso estar transmitindo para milhares de pessoas. A taxa de transmissão pelos algoritmos matemáticos é que uma pessoa transmita para 3 pessoas por dia. Então, eu preciso ter muito cuidado com a minha higiene pessoal. E aí eu peço que vocês ensinem isso para as outras pessoas que não estão aqui, para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas que você está em contato. Primeiro, lavar bem as mãos. Lavar mais vezes por dia. Se você foi na rua, se você entrou em contato, pegou na maçaneta, se você usou o celular, se você fez qualquer coisa, especialmente na rua, você lave as mãos. Tá? Outra coisa, a gente precisa mudar os nossos hábitos. A gente não tem que usar o dedo dessa maneira.
para tocar nas coisas. Você pode, porque aqui você vai botar na boca. Você vai encostar no seu celular. O celular, a Apple já se manifestou como limpar o celular e outras, mas ele é assim, ainda é porque o produto que eles falaram não é um produto que é o isopropanol 75%. Ele é um produto que ele é tóxico, então ele não pode ser manipulado dentro de casa. Então não resolveu muito, né? Aí, então a gente pode resolver não encostando o nosso dedo nas coisas, porque é ele que você vai usar. Então você usa essa parte do dedo. Sabe, porta, teclado no trabalho, sabe, maquininha que você vai pagar as coisas, botão do elevador, sabe isso tudo? Você usa essa parte do dedo, faz isso. Todo mundo viu? Entendeu? Essa parte do dedo. Você faz assim no elevador. Você aperta assim a maquininha, você usa essa parte do dedo, porque essa parte do dedo depois vai ser a primeira a ser lavada quando você lavar as mãos. A ponta do dedo nem sempre a pessoa lava corretamente. E a ponta do dedo ela vai usar para as outras coisas. Você usa essa parte. Entenderam? Outra coisa, você está na rua, ambiente público, quantas pessoas estão pegando ali? Você não abre porta com a mão, você abre com o cotovelo ou você abre com o pé, tá? Na hora de você, tem maçaneta que não tem aquilo, é só assim. Então, você pega com papel. Sabe banheiro público? Isso você tem que ensinar o seu filho desde que ele nasceu. Em banheiro público não se mexe, não se toca com as mãos em nada. Você senta, as mulheres, né? Mas aí depois você vai lavar as mãos. Aí você vai lavar as mãos, lava, pegou o papel. Com o papel, você vai fechar a torneira, se houver necessidade, e é com o mesmo papel que você vai abrir a maçaneta da porta, se não der para você usar o seu corpo. Entenderam? E aquele papel depois você joga lá na lata de lixo do lado de fora. Precisa repetir? Essa dica é extremamente importante. Ela é muito útil. E ela muda, a taxa de vezes que você vai ficar gripado na sua vida vai mudar radicalmente. Só com esses pequenos cuidados. Você vai tossir. Porque agora, se você tossir, vai fazer um clarão do seu lado. Então, se você for tossir, você não tem que botar a mão na boca. Porque a sua mão vai ficar toda contaminada. Aí você faz como? Você faz assim. Você bota o cotovelo e tosse para baixo. Tá? Não usa a mão para nada. Entenderam? E aí, outra coisa muito importante para eu terminar. Lembram? A gente tem que tomar cuidado dos nossos idosos e das pessoas que estão no grupo de risco. Então, a gente pode estar levando a infecção para dentro de casa para eles. Então, evite visitar idosos. Não, evite mesmo. Nesses dias agora. Quem mora com idoso vai o quê? Vai ter o cuidado de você lavar as mãos, você ficar um pouco longe dele. Você, nesses dias, você vai evitar abraçar, beijar a pessoa. Mantenha um pouco de distância da pessoa, se você mora com idoso. Tem também os que são cuidadores de idosos. A pessoa que é cuidadora de idosos, ela tem que redobrar mais ainda a sua higiene pessoal, porque você vai estar indo na casa da pessoa. Evite levar crianças para visitar os avós, se eles estão adoentados já, ou se eles podem, né? Porque a criança, ela vai em um monte de lugar, ela bota a mão na boca toda hora. É difícil ensinar isso para uma criança muito pequena. Você ensina para uma criança um pouco de mais idade. Então,
a gente precisa ter um cuidado com a gente e com o outro. Lá no livro de Tiago, diz que a fé sem obras é morta, não é? A saúde pública, ela é um ato de amor. Por quê? É um ato de amor. A saúde pública é a nossa saúde, a saúde coletiva. Ela é um ato de amor a nós mesmos e um ato de amor ao outro. Quando eu me cuido e eu presto atenção no outro, eu estou gerando saúde para a minha comunidade inteira. Então, se todos nós soubermos disso e fizermos isso, a nossa comunidade vai ter índices muito baixos de infecção ou não tê-los. Entendem? Então, lá em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé, se não tiver algo que você consiga ver aquela fé, ela não tem ganho nenhum. Não é? A gente crê que Deus é a esperança, Jesus é a nossa esperança. Deus, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessas. Ele abre um caminho no deserto, Ele é luz na nossa escuridão. Então, a gente vai proclamar quem Deus é, como o pastor pregou hoje. Mas a nossa fé tem que ter um posicionamento. A gente vai proclamar com a nossa boca e com as nossas atitudes. Porque isso é amar. Isso é amar a mim e amar o outro. Porque Deus falou que a gente deve amar Ele sobre todas as coisas. E ao nosso próximo, como a gente gostaria que amasse a nós mesmos. Então, a saúde coletiva é amar a mim e amar o meu próximo. Então, pensar em mim, mas também pensar na maneira que eu posso amar ele para não contaminá-lo.